Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o resultado das eleições presidenciais do Brasil e sobre algumas boas notícias que já temos escutado nesta semana, nesse período de transição do governo Temer para o governo de Jair Messias Bolsonaro. Antes de tudo, é importante dizer que a vitória de Jair Messias Bolsonaro, do domingo, dia 28 de outubro de 2018, foi uma vitória histórica que marca um período de mudança na história do Brasil, um período de inflexão à direita. Nós tivemos 16 anos de um governo de esquerda. Se você considerar ainda os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, que é de centro-esquerda, então você tem aí 24 anos da esquerda governando o nosso país. E depois de 24 anos com a esquerda à frente da nossa nação, e principalmente depois desses desmandos que foram vistos durante os governos Lula e Dilma, com assalto aos cofres públicos, com corrupção generalizada, sistêmica, nós agora temos um período de inflexão à direita no país, com Bolsonaro ganhando com grande margem, quase 11 milhões de votos de diferença do candidato do PT, Fernando Haddad. E é verdade que no mapa a gente vê que o Nordeste parece que está dominado pela esquerda. Mas isso se explica por uma razão muito simples, porque nos lugares onde o PT venceu é forte o Bolsa Família. E o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família foi criado durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Você deve se lembrar que naquela época já havia alguns projetos sociais que haviam sido criados no governo Fernando Henrique Cardoso. O que fez Lula no seu primeiro mandato? Ele tentou emplacar o programa Fome Zero, que não deu certo, e então ele resolveu descartar o Fome Zero e pegar todos aqueles planos sociais, projetos sociais que haviam sido herdados do governo Fernando Henrique Cardoso, juntou todos num só plano que foi batizado de Bolsa Família e turbinou esse projeto social. E aí ele se reelegeu, ele conseguiu eleger a Dilma e conseguiu reeleger a Dilma numa eleição apertadíssima em 2014, quando Dilma ganhou de Aécio por 3 milhões e 400 mil votos de diferença apenas. E justamente ganhou por causa do Nordeste, porque ali está o foco principal do Bolsa Família. Todas as eleições é sempre a mesma coisa. Todas as eleições o PT diz, olha, se o outro ganhar, vocês que recebem o Bolsa Família vão perder o Bolsa Família. No entanto, Bolsonaro, apesar de tudo isso, ganhou essa eleição. Inclusive prometendo, depois de tirar aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família, que não precisam receber, aquelas pessoas que estão fraudando o projeto, recebendo o Bolsa Família sem precisarem. Acredita-se que cerca de 30% dos que recebem sem precisar receber. Ele disse que vai aumentar o valor do Bolsa Família e vai conceder ainda um 13º do Bolsa Família. Vai ser a primeira vez que as pessoas que recebem o Bolsa Família vão ver o projeto administrado por um governo que não é do PT. E se passar esses 4 anos e eles verem que, muito ao contrário do que se dizia, ninguém mexeu negativamente no projeto, mas, pelo contrário, o projeto até se tornou mais benéfico ainda para a população, quando chegar na próxima eleição, aquele feudo da esquerda no Nordeste vai ter desaparecido. Então, as chances de Bolsonaro se reeleger, se ele quiser se reeleger, ele hoje fala em não se reeleger, ele quer acabar, inclusive, com a reeleição, ou as chances de ele colocar um sucessor dele são enormes, uma vez que ele tem tudo para, nesses 4 anos, acabar com toda essa ficção em torno do Bolsa Família e, então,
acabar com o feudo da esquerda no Nordeste. Mas vamos agora às boas notícias que nós temos ouvido nesta semana. Por exemplo, hoje mesmo, quinta-feira, nós recebemos 3 excelentes notícias. A primeira delas é que o juiz Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Bolsonaro. Moro tem uma estatura moral considerável, não só no Brasil, como também internacionalmente. Ele é uma pessoa que tem recebido prêmios internacionalmente pela sua ação como juiz na Operação Lava Jato. E agora, esse nome de peso, com essa estatura moral, ele é agregado ao governo de Jair Messias Bolsonaro, ganhando uma super pasta. A gente pode dizer que o ministério que vai estar sob a batuta dele é um super ministério da Justiça. Porque agora esse Ministério da Justiça vai ter a segurança pública de volta, debaixo do seu guarda-chuva. Você deve se lembrar que durante o governo petista, segurança pública se tornou um ministério, à parte do Ministério da Justiça, mas agora segurança pública volta a ficar debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça. E esse Ministério da Justiça, além de já ter os poderes que tem, de ter sob si a Polícia Federal do Brasil, por exemplo, vai ter também o COAF, que é aquele órgão antes atrelado ao Ministério da Fazenda, que cuida das fraudes financeiras. Isso significa dizer que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai se tornar um super ministério anticorrupção no Brasil. Veja que coisa maravilhosa. Outra boa notícia que nós tivemos nesta quinta-feira foi a entrevista que Bolsonaro deu a um importante jornal de Israel, confirmando, corroborando que vai trazer a Embaixada do Brasil em Israel, que está em Tel Aviv, para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital do Estado de Israel, do Estado judeu. E durante essa entrevista ele também fala sobre a Embaixada da Palestina que o governo petista construiu. Ele diz o seguinte: há um problema com aquela embaixada. Antes de tudo, ela foi construída muito perto do Palácio Presidencial, e isso é correto, então ela tem que ser tirada de lá de qualquer forma. Mas ainda há uma outra coisa. Ele disse que Palestina não tem ainda um Estado. Então, antes a Palestina precisa se tornar um Estado para ter direito a uma embaixada. Ou seja, aquela embaixada vai sair de lá por 2 razões. Primeiro, ela está num local que não é próprio para as embaixadas, ela está muito perto do Palácio Presidencial. E, em segundo lugar, a Palestina ainda não tem um Estado. Então, não vai ter embaixada aqui no Brasil. Essa foi uma notícia bastante interessante. E nós tivemos ainda uma terceira notícia, que foi a entrevista do ex-embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, à BBC Brasil, dizendo que com Bolsonaro o Brasil vai ingressar na OTAN. Isso traz o Brasil a um patamar em nível internacional muito maior do que tem hoje. O Brasil agora vai estar, se ingressar mesmo na OTAN, participando de grandes empreendimentos relativos à segurança internacional. O presidente Donald Trump já havia no Twitter dito que em sua conversa com Bolsonaro, depois da notícia de que ele havia vencido o pleito no Brasil, ele teve uma grande impressão do presidente Bolsonaro, ele disse que a conversa foi muito boa e afirmou que vai surgir desse contato com ele grandes parcerias entre Brasil e Estados Unidos na área econômica, na área militar e em outras áreas que ele não especifica. Mas ele especifica 2 áreas, área econômica e área militar. Com essa notícia de que o Brasil pode ingressar na OTAN, já dá para perceber em que sentido ele está falando de parceria também na área militar. Uma última coisa antes de nós terminarmos o programa de hoje. Durante anos, nós evangélicos temos orado pelo nosso país. Durante anos, nós estivemos pedindo a Deus para que intervisse em nosso país, que estava tomado pela corrupção, inclusive com muitos brasileiros já desiludidos, sem esperança, muita gente até deixando o país
como nós vimos, por exemplo, no segundo mandato da Dilma, os índices de brasileiros que diziam que estavam deixando o país de forma definitiva foram os maiores de toda a história do Brasil. E a gente não ora para que Deus faça as coisas mudarem? E veio, de repente, a Operação Lava Jato. Uma operação que marcou para sempre a história do Brasil, prendendo nomes graúdos, não só no mundo político, mas também no mundo empresarial. Grandes empresários, os maiores empresários do Brasil que estavam envolvidos com corrupção. Presidente da República preso, presidente da Câmara preso, presidentes de partidos, tesoureiros de partidos presos, ministros de Estado presos. Nós vimos gente graúda da política nacional envolvida com corrupção finalmente presos. E essa Operação Lava Jato, curiosamente, tem como alguns de seus principais nomes evangélicos. O Deltan Dallagnol, por exemplo, que é o líder da Operação Lava Jato, ele é evangélico, ele é batista. Nós temos também o juiz Marcelo Bretas, aqui no Rio de Janeiro, que é evangélico também. Enfim, e veio a Operação Lava Jato e começou já a sacudir as bases do nosso país. Não é? E depois nós tivemos a prisão de Lula, nós tivemos a eleição presidencial agora, a vitória do Bolsonaro, apesar de tudo e de todos. Não é? Volto a dizer, ele pode não ser uma pessoa perfeita, mas ele é a pessoa no momento certo para o que o Brasil está precisando. E ele está tomando decisões que, por agora, o governo dele ainda não começou, já estão delineando um caminho virtuoso para o seu governo. E tudo isso é resposta de oração. Tudo isso é resposta de oração. Você não orou para que Deus mudasse o país? Deus está trabalhando. Deus está intervindo. As coisas estão acontecendo. E o Brasil, eu creio, vai mudar nos próximos anos. Claro, a gente não deve esperar que todos os problemas do Brasil sejam solucionados, que agora o Brasil vai se tornar um paraíso, uma superpotência. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas o que estamos querendo dizer é que o Brasil está tomando um novo rumo. E um rumo num sentido muito melhor do que aquele que ele estava tomando antes. E isso é resposta da sua oração, da minha oração, porque a Bíblia nos diz em Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a eficácia da oração da igreja está sendo sentida agora nesses últimos dias no Brasil. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo, e eu quero lembrar você que todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado conosco aqui na TV CPAD para tratar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã. Até o nosso próximo encontro, então, na semana que vem. Deus te abençoe. Grande final do concurso nacional Crente Bom de Bíblia 2018. Todas as emoções da competição que conquistou o Brasil estão de volta. Marque em sua agenda. De 15 a 17 de novembro de 2018. Assista ao vivo às grandes finais das categorias Kids, Adolescentes, Jovens e Adultos. Cultura, suspense, interação, louvor e muito mais. Transmissão online, em tempo real, pela TV CPAD. Grande final do concurso Crente Bom de Bíblia. Uma realização CPAD.